As investigações da Polícia Federal sobre suspeitas de tráfico de influência envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, apontam que o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é citado em mensagens como destinatário de pagamentos e benefícios oferecidos por um empresário interessado em contratos com a Dataprev, empresa de tecnologia do governo federal. Segundo informações obtidas pelo jornal Estadão, a partir da quebra do sigilo da lobista Roberta Luxinger, ela teria sido contratada pelo empresário Kleber Ribas para intermediar os interesses de empresas do setor de tecnologia junto a órgãos públicos. Nas mensagens analisadas pela Polícia Federal, Roberta pede a Kleber pagamentos e afirma que parte desses valores seria destinada às despesas de Lulinha. Entre março de 2024 e dezembro de 2025, Kleber teria firmado contratos e repassado pelo menos R$ 2,5 milhões à lobista. Em troca, ela teria articulado reuniões com integrantes da Dataprev e de outros agentes públicos para tratar dos interesses do empresário. As investigações também apontam que Lulinha teria participado diretamente dessas articulações. Segundo a PF, ele esteve em reuniões com agentes públicos em defesa dos negócios de Kleber Ribas e teria pedido a Roberta a emissão de notas fiscais para viabilizar o recebimento de pagamentos feitos pelo empresário. Atualmente, Lulinha é investigado em 3 inquéritos da Polícia Federal. Um deles apura a suspeita de intermediação de negócios de Kleber Ribas junto à Dataprev. Os outros 2 investigam a atuação de Roberta e Lulinha em assuntos relacionados ao Ministério da Saúde e possíveis irregularidades em outras áreas do governo federal. Eu já quero abrir o nosso programa. Quero dar bom dia para o meu parceiro Felipe Monteiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre Lulinha. Felipe, muito bom dia. Lulinha está sendo a personagem principal das histórias aqui em Brasília, neste momento de início de campanha eleitoral. O presidente Lula não foi ao debate de ontem, ou seja, se eximiu de ter que responder sobre esse assunto. Falou sobre isso em uma entrevista à Record, entrevista que inclusive foi transmitida no mesmo momento do debate, causando ali a fúria dos outros participantes, dos 3 que estiveram no debate da Band. Fato é que cada dia que passa, mais provas ou mais mensagens que são soltadas aí pela Polícia Federal do telefone da Roberta Luxinger comprovam aí a relação entre a lobista, entre o Lulinha e outras pessoas que tinham interesse em fechar negócios dentro dos ministérios e dentro do governo do presidente Lula. Tá difícil para o presidente Lula responder a isso. O Lulinha, muito em breve, deverá ser chamado pela Polícia Federal para depor. Mas o que a gente tem agora é isso, né? O filho do presidente, de fato, não é o presidente que está respondendo a inquéritos, 3 investigações da Polícia Federal. Muito bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia, nossos telespectadores. Neila, a situação está ficando cada vez mais complicada para o Lulinha, né? E, por consequência, está ficando muito complicado também para a campanha, né, do Lula. Com as denúncias cada vez mais consistentes contra o Lulinha, cai por terra, na minha opinião, o argumento, né, que a campanha do Lula fazia de colocar o Flávio Bolsonaro como a única pessoa com problema de corrupção, né? Agora, pelo contrário, né, o Lula é dragado para dentro do escândalo de corrupção. O que está claro nesse assunto é a relação de intimidade entre Roberta Luxinger e o Lulinha. E que o Lulinha, né, recebeu valores, né, da Roberta Luxinger e ajudou a Roberta Luxinger a ter contato dentro do governo federal, né? Isso é muito ruim para a campanha do Lula. E o Lula, na minha opinião, deve obrigar o Lulinha a se explicar sobre o assunto. E aí também tem uma situação, Neila, que pouca gente tem falado sobre isso, né? Vários petistas, várias pessoas da bolha do lulismo, do petismo, colocam a ideia de que o Eduardo Bolsonaro estaria nos Estados Unidos fugindo da justiça, né? E agora? E o Lulinha? O Lulinha será que vai voltar para o Brasil para responder o processo ou vai ficar escondido na Espanha, né? Então, ou seja, várias contradições, várias incoerências você vê no discurso da bolha lulista, petista nesse momento, né? Mas o fato é que o Lulinha deve se explicar e deve explicação à sociedade. Isso que o Lula coloca na entrevista que ele deu na Record, aliás, um absurdo, né? Você vê
a Record esvaziando, né, ajudando a esvaziar o debate presidencial, fazendo flopar, né, o debate da Band com uma entrevista no mesmo momento, né, que aconteceria o debate, né? Então, o que o Lula falou na entrevista? Que o filho dele deve explicação, né, e vai ser processado como uma pessoa comum. Eu quero ver isso na prática. Esse argumento, na minha opinião, não ajuda e não alivia para o lado do Lula e para a campanha do Lula, Neila. Felipe, você falou sobre o Lulinha ser obrigado a se explicar. Mesmo ele não sendo um agente político, ou um agente público, ou um servidor público, você acha que ele é de fato obrigado a se explicar por ser filho do presidente? Eu falo isso porque a gente está em um processo eleitoral e o candidato é o presidente Lula. De fato, quando batem nessa tecla de o presidente Lula até o momento não está sendo investigado, não há provas de envolvimento do presidente Lula nesse caso. Então, você acha mesmo que o Lulinha é obrigado a se explicar ou é um bom momento para que ele se explique, para que não atrapalhe a campanha do pai dele? Neila, o crime de tráfico de influência, ele diz respeito a uma pessoa que consegue influenciar o processo decisório na administração pública. Por meio de reuniões, por meio de pressão, né, em relação às autoridades que estão nos ministérios a formalizar contrato. E o tráfico de influência só acontece porque ele é filho do Lula. Né? Se fosse uma pessoa comum, querendo entrar no governo federal, querendo fazer reuniões, não teria a mesma ascendência que o Lulinha tem. Né? Então, o tráfico de influência só acontece, só se caracteriza porque o Lulinha ele se apresenta como filho do Lula. Né? Ou seja, apesar de não ser o Lula envolvido teoricamente e de forma direta, né, nessa negociata que seu filho fazia, as portas abriam porque ele era filho do Lula. Não que ele era filho do Zezinho e de outra pessoa, porque ele era filho do Lula. Então, na minha opinião, ele deve sim explicação. Né? O Lula, como autoridade pública, os seus familiares têm, né, uma possibilidade de fazer coisa errada, né, porque tem acesso a canais decisórios mais do que qualquer outra pessoa. Então, o Lulinha deve explicação porque ele advogou junto com a Roberta Luxinger para formalizar contrato no governo federal. E, ao que tudo indica, né, os empresários pagavam a alta quantia para a Roberta Luxinger só para ter acesso. Porque, ao que tudo indica, não formalizou nenhum contrato, né, da área da cannabis com o Ministério da Saúde, nem da área da tecnologia com o governo federal. Mas as pessoas pagavam, né, para ter acesso ao governo federal. E só tinham acesso porque ele era o filho do Lula. A gente vai falar muito mais sobre isso hoje. E agora eu falo que o prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, e vice-presidente do PT, Washington Quaquá, minimizou as informações sobre o padrão de vida de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que mora lá em Madrid, na Espanha. Como mostrou o Metrópolis, Lulinha mora em um condomínio de luxo nos arredores de Madrid, onde o aluguel do imóvel gira em torno de 3 mil euros, o equivalente a cerca de 18 mil reais na cotação atual. Em entrevista ao Metrópolis, neste sábado, no dia 22 de agosto, Quaquá afirmou que Lulinha leva uma vida bem modesta e classificou os gastos como compatíveis com as despesas de um pequeno empresário brasileiro. Vamos ver o que ele disse. Investigar é importante, saber se houve algum ilícito é importante. Agora estão banalizando a investigação. Eu, particularmente, conheço a vida do Fábio Lula, sei que ele vive uma vida bem modesta lá na Espanha. Presidente da República, o Lula 3 vezes presidente da República. Se o cara fosse vagabundo, estava milionário, não está, enfim. Acho que é mais uma... O povo brasileiro está cansado desse denuncismo de campanha. Algum efeito vai ter, vai. Mas vai se diluindo à medida em que vai surgindo escândalos sem nenhum fundamento como esse do Fábio Lula. Ontem a gente deu, você falou dessa coisa da vida modesta, ontem a gente deu no Metrópolis de que ele mora num condomínio de luxo no bairro La Moraleja, lá em Madrid, e que o aluguel seria em torno ali de uns 15 mil reais. Você quer comentar sobre isso? Isso é uma vida modesta? Acho que para quem tem uma empresa, que aliás fatura muito pouco, que fica dessa história toda, é que a vida do Fábio é uma vida de um pequeno, nem médio, um pequeno empresário brasileiro, e cá entre nós o aluguel de 15 mil reais em Madrid significa 1.000 euros, é um aluguel bastante baixo para o padrão de um trabalhador europeu.
É um aluguel de classe média, como eu disse. Olha, o prefeito também criticou o que chamou de exagero da pauta policial na política brasileira e avaliou os possíveis impactos do caso na campanha de reeleição do presidente Lula. Segundo a coluna Tássio Lohan, aqui do Portal Metrópolis, Lulinha vive em um apartamento de 2 quartos no bairro de La Moraleja, uma das regiões mais valorizadas da capital espanhola. De acordo com informações do empreendimento, os apartamentos têm entre 202 e 227 metros quadrados. O condomínio ocupa uma área de 40 mil metros quadrados e conta com 4 piscinas externas, uma piscina interna climatizada, spa, sauna, academia, sala de dança e espaço para coworking. O complexo também oferece áreas de lazer, como espaço gastronômico, tobogãs e tirolesas. La Moraleja é conhecida por concentrar moradores de alto poder aquisitivo. Entre os brasileiros que vivem na região está o atacante Vini Júnior, jogador do Real Madrid. Olha, tem mais sobre esse assunto e um tema